E aí, pessoal, importante lembrar que no Brasil as grandes vítimas da ocupação urbana desordenada são as nascentes de rios, tá, pessoal? No ano de 2014, o problema da falta d'água começou a ficar bastante crítico aqui no Brasil, né? E a partir de então, a gente tem uma preocupação muito maior com esse tema. E tanto pelo desequilíbrio hídrico causado pelo desmatamento da Amazônia, quanto pelos desmatamentos locais, tá? E nas nascentes e no curso dos principais rios do país. Pessoal, então assim, esse slide é a informação que eu preciso passar para vocês. O desmatamento da Amazônia gerou um problema de desequilíbrio hídrico e o desmatamento em regiões próximas às nascentes dos rios também vai gerar um problema hídrico. Pessoal, lembra que eu falei que toda vez que você tem floresta, você tem uma esponja? Funciona como uma esponja? A floresta, ela tem umidade, e essa umidade vai evaporar. E na medida que ela evapora, volta a chover. E aí chove e mais uma vez a floresta, como uma esponja, recebe a umidade. Isso é fundamental que aconteça, principalmente nas regiões nascentes de rios, porque o que dá um abastecimento de água para o rio é as chuvas nas cabeceiras, nas nascentes, tá, pessoal? Se não tiver chuva em região de cabeceira de rio de nascente, você tem um problema com a diminuição de fluxo de água desses rios. Tá? Então, toda vez que você tem desmatamento, você ataca diretamente essa questão de regime de chuvas, tá? Como eu falei, as florestas armazenam água como esponjas, mas o desmatamento acaba comprometendo essa capacidade dessas florestas. Também não dá para esquecer que a contaminação dos lençóis freáticos e aquíferos subterrâneos, né, por altíssimas doses de agrotóxicos e outras substâncias químicas também geram um prejuízo muito grande em relação à questão da contaminação das águas, tá? Aquífero no subsolo, regiões aí onde você tem uma quantidade importante de água, a gente vai falar um pouquinho mais, ali já armazenada, e questão dos agrotóxicos, que são defensivos agrícolas, aí utilizados nas áreas rurais, onde você tem produção de algum gênero agrícola, alimentício agrícola, e aí isso também pode afetar essa água subterrânea de lençol freático, tá? Que são, nada mais são do que rios subterrâneos, tá? Vamos falar disso também, tá? E ainda sobre a poluição das águas, a gente pode classificar, né, de algumas maneiras aqui. Então, a poluição das águas do planeta, elas são classificadas aí em poluição das águas dos oceanos, é o primeiro, né, ponto que eu destaco aqui, causado principalmente por vazamento de petróleo. Aí a gente está falando lá do oceano, tá? Navios petroleiros, né, que transportam o petróleo aí nos oceanos, e pela foz dos rios poluídos, ou seja, os rios que já chegam com água poluída e são ali despejadas, né, essas águas são despejadas nos oceanos, no trecho final desses rios, na foz dos rios, tá? Então é um problema sério nos oceanos, de poluição em oceano, a questão do petróleo, vazamento de petróleo, mais rio poluído que vai desaguar no oceano, tá? Isso gera uma poluição d'água do oceano. E poluição das águas dos rios também, tá, pessoal? A poluição das águas dos rios também ocorre aí pelo descarte inadequado de produto químico nas regiões mais industrializadas, regiões urbanas geralmente, o esgoto doméstico sem tratamento e o lixo urbano, tá, pessoal? Tudo isso aqui em regiões aí urbanizadas, tá? Quando a gente fala de esgoto doméstico, a gente está falando de fato de falta de tratamento desses dejetos de esgoto antes que eles cheguem aos rios, o que quase nunca acontece, tá, pessoal? Pelo menos no Brasil a gente não tem um programa para isso, sério para isso, tá? O ideal seria que houvesse um tratamento desse esgoto antes que eles atingissem os rios, mas a gente vê aí os principais rios aqui de São Paulo, por exemplo, Tietê, Pinheiros, a gente vê o que é aquilo, né? Não há uma preocupação em tratar essa água para devolver ela para a natureza, tá? E o lixo urbano? O lixo urbano é aquele iluminado que me pega um sofá e joga no rio, né? Ah, não vou mais usar, joga um saco de lixo, um sofá, e você vê esses objetos sendo aí boiando, né? Ou às vezes no fundo desses rios também você vê aí uma série de lixo aí, descarte totalmente inadequado, né? E aí já é um tema que tem a ver com educação, tem a ver
com a questão de cidadania, coisas que faltam, por exemplo, aqui no Brasil ainda, tá? E aqui eu tenho algumas imagens, pessoal. Poluição das águas dos lagos também, né? Para a gente poder... Primeiro eu falo da poluição das águas dos lagos, depois eu trago as imagens para vocês. Então, água de lago, pessoal. A principal causa é o descarte de esgoto doméstico de forma inadequada nas regiões urbanizadas. Lago, pessoal, lagoa, a gente pega, por exemplo, um caso emblemático, Lagoa Rodrigo de Freitas, né, lá no Rio de Janeiro, Pampulha, enfim, você tem vários ícones aí de lagoas e lagos poluídos. Por quê? Porque estão em regiões urbanizadas, e nessas regiões você tem muitas vezes o descarte inadequado de esgoto urbano, doméstico, né, de forma clandestina, é essa palavra, tá? E isso também gera um prejuízo muito grande nas lagoas. E aí você tem algumas imagens, aqui, pessoal, vocês podem ver, o que está mais claro é um navio, né? E então, além dessa embarcação branca, esse navio, você tem aqui a formação das ondas, né, da própria água do mar, água salgada do oceano, e você vê a mancha meio avermelhada, puxada para o marrom aqui, fazendo todo esse contorno. Então, o que é isso, pessoal? Isso aqui é petróleo em suspensão. O que é petróleo em suspensão? É petróleo que está boiando. Vamos lembrar que o petróleo ele tem uma densidade menor e, por isso, ele boia sobre a água, né? Então, ele fica na parte de cima. E, geralmente, você encontra ele boiando nas águas e as regiões onde a água oceânica ela atinge. Então, a areia fica coberta por petróleo, as pedras na beira do mar também, em alguns arrecifes, enfim, você tem toda uma poluição do mar e do que tem em volta dele, tá? Aqui é um exemplo nítido de vazamento de petróleo. E aqui, pessoal, você tem esse exemplo aqui do Rio Perequê, em Santa Catarina. A gente vê a cidade, uma imagem aérea também. Aqui você tem prédios, você tem avenidas, ruas, casas, residências, e o rio cortando a cidade com uma água bem escura, que é uma água poluída, principalmente esgoto doméstico, aí dejeto químico, que vai ser lançada no oceano. Então olha lá a diferença que você vê que está mais escuro nessa região onde a água do Rio Perequê atinge. Então essa região acaba ficando mais escura, a água do oceano, enquanto a parte mais acima está um pouco mais limpa, tá, pessoal? Justamente devido a essa foz de rio poluído. Então é um problema sério que a gente tem de poluição das águas aí também, tá, pessoal? E falei de lagoa, dei exemplo a Rodrigo de Freitas e outras, né? Essa aqui é a Pampulha lá em Belo Horizonte, né? Então você vê aqui, é possível observar, pessoal, diversos objetos lançados, garrafa plástica, sacola, enfim, uma série de objetos que são nada mais do que lixo, tá? Então lixo e esgoto também, tá, pessoal, de forma clandestina. Quando você não tem o tratamento, você acaba lançando nessas lagoas, tá? Alguns animais dá para verificar que ainda resistem apesar do lixo e da poluição, mas é um problema sério aqui de poluição de água, tá? Tudo isso, pessoal, é evitável, né? Vamos lembrar que tudo isso é porque o homem existe, né? Se o ser humano não existisse, a gente não tinha um planeta tão poluído. A questão é como é que dá para viver no mundo de forma harmônica com essa natureza aí para não chegar nesse ponto, né? Então é um problema, um desafio, né, para as novas gerações aí. Também, pessoal, é importante a gente tratar de um tema que é a poluição dos solos, né? Então a gente falou um pouquinho de água, agora vamos falar de solo. Poluição com agrotóxico, eu começo pela poluição com agrotóxicos, tá, pessoal? Para a gente entender o agrotóxico, a gente tem que entender a dinâmica do funcionamento do uso desse tipo de defensivo aí agrícola, né? Que nada mais para o plantio, né, de alguma espécie vegetal. Então eu trago no texto que o plantio de uma única espécie em grandes extensões de terra tem causado desequilíbrio nas cadeias alimentares, favorecendo a proliferação de insetos que viram pragas aí, porque é uma quantidade muito grande, devido ao desaparecimento dos seus predadores naturais. Então, pessoal, lembra lá em florestas que eu disse que toda vez que você destrói floresta, você acaba eliminando algumas espécies animais e essas acabam aí deixando de controlar
essa cadeia alimentar, deixando de fazer acontecer essa cadeia alimentar, esse equilíbrio natural das espécies. Então muitas vezes você tem insetos que acabam se proliferando graças à ausência do seu predador. Por quê? Porque a floresta foi destruída. Então pensa, você tem uma floresta, destruiu a floresta, retirou a cobertura vegetal, alguns animais desaparecem, mas alguns insetos podem ficar. E esses que ficam vão acabar se proliferando de forma desordenada porque não tem ninguém para controlar isso. Essa proliferação, não há um equilíbrio natural aí das espécies e isso gera o aumento desses insetos até chegar ao momento que a gente conhece esse fenômeno como pragas, né? Como é que a gente faz para controlar isso? Essa maciça utilização de agrotóxico que ocorre para controlar as pragas é o principal motivo aí dessa dificuldade em preservar o solo, tá? Então, tem produzido linhagens mais resistentes, reforçando a aplicação de pesticidas cada vez mais potentes. Então, pessoal, toda vez que você tem a proliferação de pragas e você usa agrotóxicos, você combate elas no primeiro momento, mas cria ali uma memória genética nesses insetos que com o passar do tempo vai gerando uma resistência maior desses insetos para esses venenos. E aí há necessidade de fazer um veneno mais potente para poder combater esses insetos que vão se tornando resistentes a esses pesticidas. E aí você tem um aumento da potência desses venenos que vai acabar gerando um problema muito sério aí com a poluição do solo. E aqui você tem a imagem que eu coloco da aeronave fazendo uso aí do agrotóxico num plantio numa lavoura, tá? Então, basicamente, pessoal, o que ocorre? Você tem aí como resultado a contaminação das pessoas que manipulam e aplicam esses venenos, esses agrotóxicos, das que consomem esses alimentos contaminados, além da poluição dos solos na zona rural, que é o que a imagem está trazendo aqui, pela absorção desses agrotóxicos. Então, pessoal, o agrotóxico ele é lançado, claro que em pequena escala, a pessoa que aplica utiliza uma mochila com o veneno ali nessa mochila impermeável e uma mangueirinha com um equipamento que ele borrifa e aplica essa substância tóxica ali nos pés das lavouras que estão sendo ali praticadas, tá? Que estão sendo ali produzidas. E em larga escala, que nem você está vendo, um avião com um dispenser aqui de veneno que vai passar sobre a lavoura, faz um sobrevoo e joga aí, despeja esse veneno aplicando nas plantas. O problema, pessoal, é que quando chover, esse veneno vai entrar em contato com o solo. A água arrasta o veneno, encontra o solo e aí, encontrando o solo, você tem um problema de contaminação do solo por agrotóxico, tá, pessoal? E o lixo e a poluição dos solos e das águas subterrâneas também é um tema importante. A gente tem que falar da questão do lixo humano, né? Além da questão do agrotóxico, que é no campo, nas regiões próximas às cidades e grandes centros, a gente tem o problema do lixo que é gerado pelo homem, tá? Então o problema da destinação inadequada de lixo, ele é recorrente, é uma das maiores preocupações, essa destinação em relação à preservação do ambiente e à não poluição. O consumismo desenfreado, que é essa coisa do cara ficar o tempo todo comprando novos produtos sem a necessidade real de poder tê-los, figura como a principal consequência do aumento da produção do lixo no mundo, tá, pessoal? Inspirando cuidados e ações aí corretivas por parte do poder público. Então, quais são as medidas possíveis, né? Quais seriam as possíveis soluções para esse problema, né? A forma mais inteligente e adequada para o descarte do lixo não reciclável é a criação de aterros sanitários. Então, pessoal, tem lixo reciclável e o não reciclável. O reciclável a gente recicla, a gente coleta de forma seletiva somente aquilo que pode ser reciclado e aí a gente vai fazer novo uso daquele material. É o caso de plástico, alumínio, vidro. Também é possível ser reciclado, o papel também, né? Agora, aquele que não é reciclável, que é matéria orgânica, ou seja, que não tem condição de ser reciclado, o ideal é que haja ali a construção de aterros sanitários. E o que é um aterro sanitário, pessoal?
aqui está um exemplo aqui de aterro sanitário. É um modelo de aterro sanitário. Do lado, aqui ao meu lado direito, eu consigo ver a imagem do aterro sanitário sendo construído. Então você tem uma camada impermeável aqui de uma manta impermeável e o aterro sendo construído para deposição de lixo nessa região de camada impermeável, tá? Aqui eu tenho o desenho esquemático. Então, qual que é a condição do aterro sanitário? Você tem a terra, né? A terra virgem, e você tem a selação com uma manta de PVC ou argila, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, ao longo dessa grande vala onde será depositado o lixo, você tem uma vedação, você vai tornar essa camada impermeável, e para ocorrer a deposição de lixo de uma forma que não haja penetração ou contato desse lixo com o solo, tá? Você tem também o lixo que vai ser depositado e por camadas. Então todo dia você tem uma camada de lixo e uma nova camada de lixo sequencial para poder constituir aqui esse esquema de aterro sanitário. O que é que vai gerar tudo isso, pessoal? Vai gerar duas coisas. O lixo orgânico, ele gera emissão de gases. Então, na decomposição do lixo orgânico, pessoal, você tem a emissão de gases, a produção de gases. Os gases, principalmente o metano, tá? O gás metano, pessoal, é um gás inflamável. Qual que seria o ideal? Captar o gás metano e fazer a queima desse gás metano para que ele polua menos do que se for lançado ao ar livre. Então, pô, professor, mas a queima não polui? Polui, gera gases, CO2, mas é menos pior do que lançar o metano ao ar livre. É mais nocivo o metano ao ar livre do que ele queimado, tá? A queima desse metano. Então o ideal seria a captação e queima desse metano, ou até a utilização dele como um gás para qualquer outra finalidade de uso de aquecimento de qualquer equipamento, caldeira, ou sei lá, qualquer outra utilização que você necessite de gás inflamável. Há possibilidade disso, claro que você tem que ter aí uma tecnologia e um esforço maior para poder captar e utilizar, mas é possível, tá? Mas basicamente o gás metano você consegue canalizar ele aqui para poder ser feita a queima para não ser lançado ao ar livre, o metano, e por outro lado você tem também a captação do chorume. O que é o chorume, pessoal? O chorume é aquele líquido escuro e bem ácido que ele é produzido na decomposição de matéria orgânica. Então, quando você vê aquele caminhão coletor de lixo na cidade, é bem comum você ver que debaixo desse caminhão coletor de lixo, muitas vezes pinga ali no trajeto desse caminhão uma quantidade de líquido que tem um cheiro bem ruim, né? Aquilo lá é o chorume, tá, pessoal? É um líquido que está sendo aí produzido a partir da decomposição de matéria orgânica que já está muitas vezes se decompondo e aí é coletada, tá? Esse chorume, ele é um agravante na contaminação do solo. Então, por isso que é preciso você fazer essa vedação com uma manta impermeabilizante, para o chorume não penetrar no solo e não atingir, olha lá, aqui em azul, ó, o lençol freático. Você tem um rio subterrâneo muitas vezes passando, e se o chorume ele avança no subsolo, por gravidade ele desce e atinge esse lençol freático, contaminando a água subterrânea. A água limpa acaba sendo contaminada pelo um descarte inadequado de lixo. Então, como que você faz? Você pega esse chorume, coloca uma bomba com um tubo para canalizar e mandar para uma estação de tratamento de chorume. Você trata ele antes de dispensar ele na natureza, tá? Para agredir menos o meio ambiente. Então, esse é o esquema ideal que é mais favorável para você poder fazer ali essa deposição de lixo de uma forma mais técnica, mais inteligente, mais sustentável, tá? E é importante a gente lembrar que toda vez que você tem aterro sanitário, você não tem urubu nem animal e nem mau cheiro, tá? Você não tem aí uma quantidade de rato absurda, né, nessas regiões, você não tem urubu que fica voando sobre um lixo ali que está lançado a céu aberto, ou seja, é muito mais higiênico, é muito mais saudável esse tipo de deposição de lixo.
Em contrapartida, pessoal, a gente tem também os lixões a céu aberto. Lixão a céu aberto, aqui uma imagem, você tem um trator aqui empurrando um monte de lixo, você tem um monte de urubu voando sobre essa região de uma montanha, literalmente uma montanha de lixo com catadores. Então isso aqui é a maneira mais errada de descartar lixo, tá, pessoal? Aqui também tem um modelo de lixão a céu aberto que eu coloquei, que é basicamente você tem o solo, você não faz nenhuma perfuração no solo, simplesmente começa a fazer uma montanha de lixo. Isso gera a presença de urubu e outros animais e praga, rato, enfim, você tem uma série de animais e insetos nocivos para a saúde humana, um mau cheiro muito grande. E você tem o chorume, pessoal, que aqui não tem nenhum tipo de tratamento, de isolamento, não há nenhum tipo de manta impermeabilizante. O chorume ele desce por gravidade, penetra ao solo, né, no formato ali de um líquido ácido, né, que eu falei agora há pouco, de cor escura. Ele por gravidade vai atingir o lençol freático e contaminar essa água subterrânea. Então, o lixão, qual é o problema? Ele exala a poluição para baixo, com o chorume atingindo o subsolo, e para cima também, porque ele gera um mau cheiro e a produção de gás metano é lançada a céu aberto, e aí você tem uma poluição maior, tá? Então é esse o grande problema aqui dos lixões. Infelizmente, pessoal, a gente tem muito disso ainda no Brasil, tá? Aterro sanitário, infelizmente não é uma realidade para a maioria das cidades aí e maioria de locais de destinação de lixo no Brasil, tá? Então, boa parte do lixo produzido no planeta ainda tem como destino os lixões a céu aberto, que deterioram o meio ambiente, são vetores de doenças, principalmente, tá? No Brasil e no mundo, tá, pessoal? Infelizmente é uma realidade que não é só nossa, uma triste realidade do planeta. E você tem algumas possibilidades ainda, né? Como a incineração. A incineração, pessoal, nada mais é do que a queima, né? Então transforma o lixo em cinzas, diminui o volume, mas tem alto custo e a fumaça polui o ar. Então, além de custar muito caro, você tem a poluição do ar, que é um agravante. Então, também uma maneira de descarte, de resolver o problema, que você resolve o problema do lixo, mas gera uma poluição para o ar, tá? Tem também a compostagem. A compostagem, pessoal, é uma forma mais técnica, mais avançada, mais inteligente também de mexer com lixo orgânico e consiste em transformar os restos de comida, matéria orgânica, e também os estercos de animais e podas de árvore, restos de galho de árvore, folhas, por exemplo, em adubo. Também reduz o volume e pode ser usado como cobertura para aterros sanitários. O único detalhe é que o processo é lento e os gases que produz exalam mau cheiro. Então a compostagem ela gera a produção de gases com mau cheiro, porque você tem material apodrecendo literalmente, né? Então isso vai gerar um mau cheiro. Mas, por outro lado, você consegue transformar esse lixo em adubo. E é uma possibilidade de utilização muito inteligente daquilo que a gente está descartando, tá? E por último aí a reciclagem, pessoal, que é de fato o que a gente deve fazer sempre, tá? Sempre quando há a possibilidade de reciclar, a melhor coisa realmente é reciclar aquele material. Considerada a solução ideal pelo governo e por ecologistas, consiste nesse processo de reaproveitamento de determinados produtos, alguns que podem ser reciclados, tá? Não é matéria orgânica, não é resto de comida, não é resto de árvore, de poda, de planta, nada disso, vai ser alumínio, aí algumas ligas metálicas até dá para fazer, aí o vidro, o plástico, o papel, né? Então existem lá alguns tipos de materiais que você pode fazer esse trabalho de reciclagem. Para tanto, algumas providências têm que ser tomadas aí, como a coleta seletiva, então é importante a destinação correta para ser coletado de forma correta, enviado para o local correto, o material correto que deve ser reciclado, tá? Reutilização de vasilhames, isso a gente já vê acontecendo de alguns anos para cá, tem um apelo muito forte por parte desse ideal de preservação de meio ambiente, então é importante a gente lembrar que já é uma realização de reutilizar os vasilhames, tá? Lata, sacolas, programas de incentivo de reciclagem, doação do que não se usa, entre outras medidas. Então, em vez de jogar fora o que você não está usando, você de repente pode doar uma roupa, um
um sapato, enfim, qualquer outro objeto, ao invés de descartar ele no meio ambiente, tá certo? Então é uma realidade bacana e importante que a gente pode utilizar, tá?